Sabe de cor? Daniel 5, 27. Se ninguém sabe de cor, vai aprender hoje, que é pequenininho. Daniel 5, 27. Eu passo a ler. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Alguém aqui sabia que Deus tinha uma balança? Alguém tem balança em casa aqui? E com que frequência vocês costumam se pesar? Uma vez por ano, para não perceber a gordura, né? Estou sabendo. Vocês sabem, alguém aqui sabe qual é o seu peso atual? Quando a gente vai no médico, é uma das perguntas, né? Para ele conseguir passar o medicamento na dosagem correta. Qual é o peso? Olha, doutor, eu nem estou me pesando mais. As balanças, elas vêm antes do Império Romano. E diferente das atuais, antigamente elas tinham 2 pratos. Em um dos pratos colocava-se o peso padrão e no outro o objeto que se desejava pesar. O objetivo era alcançar o equilíbrio entre os pratos, o que resultava no peso relativo do objeto. Saber quanto pesamos é fundamental para mantermos a saúde e o bem-estar. Com essa informação sempre atualizada, nós podemos evitar, inclusive, algumas doenças. Aumentar a disposição, a autoestima, melhorar a qualidade de vida. É verdade que nem sempre o número que a balança nos apresenta é animador, né? Às vezes a gente sobe e desce desanimado. Eu lembro que uma vez em São Paulo, eu era fascinada, assim, eu me pesava pelo menos toda semana. Eu fui na farmácia me pesar, mas eu nunca tive a balança, né, em casa, eu me pesava na farmácia. Eu lembro que eu subia assim na balança e o peso estava muito grande, eu me assustei assim. O vendedor colocou o pé atrás, para dar um peso maior, né? Então, às vezes, a gente também é passado para trás nesse sentido, né? Às vezes nós não gostaríamos de ver o resultado, mas sem a informação que a balança nos passa, dificilmente saberemos se estamos ou não com o peso ideal para as medidas do nosso corpo. Por isso a importância de tempos em tempos passar pela balança, para não corrermos o risco de algo irreversível, como acontece em muitos casos no seriado Quilos Mortais. Alguém aqui já viu? Em Quilos Mortais, né? É um programa que documenta a jornada de pessoas que lutam para vencer a obesidade. Vencer a obesidade e retomar como controle de suas vidas. Mas nem todos têm sucesso. Algumas pessoas morrem antes. É muito triste, porque nós muitas vezes acabamos virando escravos daquilo que nós nos alimentamos. E eu nem estou falando somente de comida, estou falando do espiritual principalmente. O rei Belzazar, sucessor do rei Nabucodonosor, o último rei da Babilônia, por exemplo, quando passou pela balança de Deus, ele não encontrou equilíbrio. Ele não equilibrou, na verdade, a balança em relação ao padrão que Deus havia dado para ele. Ele ficou em falta. Algo estava faltando. Em seu reinado,
Belzazar, ele desonrou o Senhor. Em um dos seus banquetes, depois de embriagado, ele se lembrou que Nabucodonosor tinha levado várias taças de ouro do templo em Jerusalém. E ele mandou trazer essas taças para ele, os nobres, suas mulheres e concubinas beberem nelas. A festa se degenerou e todos acabaram adorando os falsos deuses. Essa afronta a Deus não passou despercebida. A sentença de Belzazar foi mais rápida do que ele imaginava. Por um momento ele subestimou Deus. Esqueceu que o Altíssimo está em toda parte. Nada lhe é oculto. E mais, ele desonrou a Deus, desonrou as coisas de Deus, desonrou a fé, esqueceu o temor. E muito mais do que depressa, muito mais rápido do que ele pudesse imaginar, ele vê em sua frente uma sentença sendo escrita pelo Todo-Poderoso. E uma das palavras escritas foi Tekel, que significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Normalmente, quando subimos em uma balança, queremos pesar pouco. Pelo menos esse é o caso da maioria das mulheres, né? Quando ganhamos um ou mais peso, nós chegamos a desanimar. E não é sem razão que muitas pessoas acabam criando até trauma de balança. E eu posso imaginar também que esse deve ter sido o caso de Belzazar, após a experiência de passar pela balança de Deus. Fisicamente falando, queremos ter pouco peso. É desagradável quando a balança acusa que estamos passando das medidas. E quando se trata da balança de Deus, não poderia ser diferente. Ser achado em falta é algo que não queremos. A Bíblia relata que Belzazar, ele tremia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilavam. Belzazar foi achado em falta. Ele não equilibrou a balança em relação ao padrão que Deus havia dado para ele. Não somente pelo ocorrido no banquete que ele promoveu, mas em toda a sua vida, sua administração, no seu senso de justiça, na adoração aos falsos deuses, no temor ao Deus Altíssimo. Ele estava leve na balança de Deus. Ele não tinha conteúdo, não tinha profundidade, reverência, ele não tinha respeito, não tinha compromisso com as coisas de Deus. Por isso ele foi achado em falta. Este relato bíblico da história de Belzazar nos ensina que todos nós que aqui estamos passando pela balança de Deus. Isso te deixa feliz ou triste? Saber que estamos passando pela balança de Deus. Estamos sendo pesados todos os dias. Será se estamos em equilíbrio em relação ao padrão que Deus nos deu? A balança de Deus, ela não é literal. Ela não pesa a gordura a mais ou a menos que vamos adquirindo ao longo da vida. Ela pesa os nossos comportamentos. Ela pesa o nosso testemunho, nosso falar, nosso pensar e agir. A balança de Deus,
ela pesa a nossa fidelidade com os compromissos que nós assumimos. O relacionamento que nós temos com as pessoas. Reflitam. Vamos refletir um pouco. Deus está nos pesando. Estamos em falha com relação ao que foi dito? Como têm sido os nossos relacionamentos? Temos assumido os nossos compromissos? Somos pessoas justas? Vivemos por meio da verdade do Evangelho? Essa avaliação pessoal, ela deve ser feita em nossa vida diariamente. Para não corrermos o risco de chegar como algumas pessoas aos quilos mortais, né? Verifica o erro somente quando já está quase, né? Deus está pesando a forma como nós julgamos as pessoas sem saber os fatos. Isso é sério. Nós também pesamos as pessoas, né? A gente olha e diz assim, olha aquela dali fazendo isso e aquilo. Mas não deve, olha só. Só que a nossa balança é uma balança injusta. Porque se os nossos estão fazendo, está tudo certo. Né? Você viu o irmão da igreja, às vezes o filho faz a mesma coisa ou pior, mas o irmão da igreja está errado, meu filho não. 2 pesos e 2 medidas. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é justo. E isso também me alegra. Isso me alegra ser pesada por alguém que é justo, que não vai me avaliar a partir de mim somente, mas a partir da graça de Jesus. Como está o teu peso na balança de Deus? Em Hebreus 5:12, lemos: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Espera-se crescimento do povo de Deus. Espera-se amadurecimento. Espera-se maturidade do povo de Deus. O leite é por um tempo. Depois, comida sólida. Deus também está pesando isso. Ainda há muitos tomando leite quando já deveriam estar comendo comida sólida. E se isso tem acontecido conosco, então estamos em falta. Somos servos negligentes, ovelhas gordas. Na Bíblia encontramos muitas pessoas que pareciam bem na balança de Deus. Poderíamos citar um monte de nomes aqui, né? Saul, Eli e seus filhos, Judas. Mas quando essas pessoas foram pesadas, assim como o rei Belzazar, elas estavam em falta. Por outro lado, encontramos tantos outros, como Abraão, Davi, Moisés, Jó, que ao passarem pela balança foram achados em equilíbrio. Jó, por exemplo, em meio às acusações que ele estava passando, ele chega a dizer: não vê ele os meus caminhos? E não considera cada um dos meus passos? Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Eu chego a me arrepiar com essa palavra de Jó. Porque quantos de nós aqui temos a mesma coragem de falar isso para Deus? Senhor, me pesa que tu saberá que eu não tenho culpa. Nós temos medo. Porque nem sempre confessamos de fato os nossos pecados. Ocultamos, escondemos,
colocamos uma carapuça, sepulcro caiados. E daí quando Deus vem, opa, não é... Esse é reluzente, mas não é ouro. Em Lucas 12, Jesus diz: o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Vou ler de novo, prestem atenção. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Nós somos os conhecedores. Nós estamos nesse patamar de receber muito açoite. Compreenderam a palavra, né? Nós conhecemos a palavra. Conhecer a palavra e não praticar é pecado. Daí não vamos estar em equilíbrio na balança de Deus. Pedro, por sua vez, escreve: teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. São palavras duras, mas palavras que querem nos acordar, palavras que nos chamam a atenção para as coisas de Deus. E essas palavras de Pedro, elas me fizeram lembrar uma frase do William Shakespeare. Ele diz assim: o lírio, quando apodrece, exala cheiro pior do que o de qualquer outra flor. Assim também é um cristão. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos a verdade do Evangelho e voltamos a praticar as imundícies que praticávamos antes, ou até pior, o nosso cheiro é muito mais forte do que antes. Melhor seria se não tivéssemos conhecido. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de salvação. Jesus é o equilíbrio que falta na nossa vida. Jesus é o equilíbrio que falta nas nossas emoções. Jesus é o equilíbrio que falta em nossos lares. Quando temos paciência com o estranho, mas tratamos mal os nossos. Longe de Cristo, sempre estaremos em falta com Deus. Longe de Cristo, a nossa balança será desonesta. Terá 2 pesos e 2 medidas. Mas estando em Cristo, o Espírito Santo, que é o selo da balança de Deus, garantirá o peso justo de nossas vidas. Nos resta deixar esse Jesus trabalhar em nossos corações. Deixemos Jesus tratar as nossas feridas, o nosso pensar, o nosso agir. Porque muitas vezes nós agimos dessa forma porque são feridas que ainda estão abertas, que não permitimos que Jesus tivesse acesso. E não tenhamos medo de passar pela balança de Deus. Pois só sabemos que estamos acima do peso quando nos pesamos, né? Não é assim? Às vezes a roupa está apertada e encolheu. Né? Quem não se pesa diz que a roupa encolheu, né? Esses dias eu mesmo estava com um casaco que estava assim, ó, estourando. Eu disse, não, é porque ele é muito antigo. Não foi eu que engordei, né? Com a secadora.
Então, quando nós não passamos, não nos permitimos passar, ou nos escondemos da balança de Deus, a gente segue vivendo como se tudo tivesse certo. Segue praticando o que Deus não gostaria que nós praticássemos. Então, passemos diariamente por essa balança de Deus e deixemos Ele identificar todas as faltas que há em nossa vida, antes que seja tarde, para a glória de Deus Pai. Que todos os dias possamos diante de Deus confessar as nossas falhas, as nossas mazelas, clamando a Ele pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Porque Deus é bom. Oh, como Deus é bom. Se Deus nos medisse com as medidas humanas, o que seria de nós? A medida de Deus é a medida do amor, da misericórdia, da compaixão. Permitamos que Ele faça as transformações necessárias que há em nós, para que sejamos curados, para que sejamos diferentes. Em nome de Jesus. Amém.